Esse é um vídeo de não sei o que, de depressão e negativas. É sobre o que sentimos, é sobre o que eu sinto por sentir-me em todos, não sobre a vida, o que posso saber da vida, é o que não sei, o desespero de se encontrar qualquer resposta nas coisas e ver os sentidos que damos à existência e coisas tão insignificantes e cotidianas todo o santo dia, todos os dias, parecendo ruminando até a eternidade como coisas eternas, mas que não significam nada. A descrença em tudo e a falsa sensação de todas as coisas e da fala ao tentar dizer e se expressar, mas tão falsamente. E as perguntas de porquês, sem antes tentar entender o porquê de se perguntar todas elas, ou de não se perguntar e simplesmente viver a vida, passos lentos ou não, criando para si um amanhã que não diz nada, ou vivendo o agora, que agora é esse, se somente o presente, que se parece agora e é eterno, e coisas do tipo. Esse vídeo não significa nada e não diz nada, assim como todos os dias. Sol, lua e todos os dias mesmos. E aqui nós vendo astros celestes e terrestres tentando uma última vez não se apagarem e brilhar brilhos de nada. E este corpo que fala uma voz agora que se denomina um eu, que não é nada e que através de experiências e de circunstâncias, causas e efeitos que fizeram eu ser do jeito que sou, tão falsamente, em ações, em qualquer coisa. O eu que pensa e o eu da ação, e coisas tão unicamente para coisas separadas e que não dizem nada. Bom, acho que isso não é mais do que uma
devagação e várias e várias precipitações. Por minha subjetividade e do meu achismo de tentar me ver numa parte como um pequeno todo de nada, de várias centenas de coisas, sociedade, pessoas, trabalho, e a raiva guardada, soprando todas as coisas quase como um desespero. E depois, às vezes, mesmo inconscientemente sabendo, aliás, saber que tudo no fim pelo menos acaba. Você pode ter vários amigos, familiares seus, desejos mais íntimos e verdadeiros, ou tentativas de virtude, altruísmo, enfim. Mas quando você dorme e antes de dormir, aquela solidão e vazio que só você carrega. Aliás, todas essas coisas que eu citei antes é o que eu não tenho. Não tento viver com qualquer tentativa futura de fazer no meu passado, que seria agora o presente, uma experiência que seja boa ou memorável ou coisa do tipo. Fazer tudo pela experiência em si. Enfim. É como se chegar a um ponto que não se sabe onde chega e por que chegou aí. Você se prende a tudo isso, tentando viver uma vida com liberdade, crendo em suas descrenças, crer e não crer ao mesmo tempo tudo, e que Deus pode nos livrar e fazer que tudo isso valha a pena. Não. Às vezes penso que não é possível, que tudo isso agora, exatamente agora, seja só um paradoxo ridículo de um corpo orgânico com células aglutinadas e milhões de futuros vermes, e pensar agora e não podendo experienciar futuramente a própria morte. E tudo isso
sei para quem pode ter interesse no que eu falo agora. Às vezes penso como aquela ilusão, a ilusão que todo pessimista no fundo guarda, que a vida é boa, que a minha forma depressiva de ver o mundo não pode ser senão fruto do diabo. Mas não vejo demônio algum e isso me causa medo. Assim como essas minhas palavras tão mecânicas agora, tão marcadamente inexpressíveis através de palavras e sons que não causam nada e não dizem nada. Não sei, quase como se todos os momentos fossem só uma degradação, uma coisa tão distinta, tão estranha de tudo que se sentir estar vivo enquanto morre. Não quero, por isso eu não tenho exatamente amigos, fazer com que sofram com minhas próprias reflexões. Imagino o quão deve ser mesquinho ou, não sei, irritante para alguém que só quer ter uma vida aparentemente boa ou significativa, sem, aliás, ter alguém chato ao meu lado. É com razão que essas pessoas se afastem de pessoas negativas, mas não acredito que seja a melhor solução não ouvir o que pessimistas têm a dizer sobre o mundo, mas não através de suas mágoas e rancores ou ressentimentos. Se isso tornasse alguém pessimista, todo mundo ia ser, mas não é. É mais uma questão de temperamento, acredito, ou uma questão de raciocinar que não se leva a nada disso. Claro, há até um certo limite físico de se aproveitar que essa coisa estranha e metafísica de se estar vivo, mas
Obviamente, para tudo tem uma limitação. Não é diferente para um pessimista. Aliás, esse vídeo está longo demais. E é só apenas uma divagação.